Ok. Não sei direito como começar isso, mas meu nome é Lucas. E já faz uns dias que uma cidade caiu do céu. A Cidade que Caiu do Céu. Episódio 1. A Cidade que Caiu do Céu. Bom, há alguns dias, umas 2 horas da manhã, eu acordei ofegante. Parecia que a terra tinha sido mexida, parecia um terremoto, um tremor muito forte. Mas eu só ignorei e voltei a dormir. Quando eu acordei no dia seguinte, curioso com o evento da noite passada, eu fui pesquisar, mas o noticiário não estava falando nada sobre. E quando eu questionei os meus pais, eles disseram que não sentiram nada. Eu achei muito estranho, mas segui meu caminho. Poderia ter sido só um fragmento de sonho ou alguma coisa assim. Fazendo a minha caminhada diária, eu vi um caminho de terra que nunca tinha visto antes. Eu achei estranho, já que faço esse caminho há 5 anos e com certeza eu lembraria disso. Fora que a cidade é toda asfaltada e eu nunca vi nenhum caminho de terra por aqui. Então, decidi ir por ele já que eu tinha bastante tempo disponível. Já que eu sou desempregado, né? Enfim. Passei por um aglomerado de árvores que também me parecia estranho. Caminhar por lá era extremamente esquisito. A cada passo parecia que as minhas emoções mudavam completamente. Ora tristeza, outra felicidade, mas com certeza o maior e mais predominante foi o medo. Não tinha nenhum bicho ali, nada, só eu e as árvores, mas mesmo assim eu sentia como se eu não tivesse sozinho. Apesar disso, a floresta era muito bonita. Tinha um lago com umas algas verdes com umas manchas rosas. As árvores eram muito altas e verdes. Perto do que parecia ser o fim do bosque, eu ouvi algumas vozes e decidi investigar. O som me levou até um outro pequeno caminho que ia até o que parecia ser uma pequena cidade. Ela parecia não ter contato com o mundo moderno há uns 60 anos. Chegando mais perto, eu tentei entrar em contato com alguns moradores de lá, mas nenhum deles estava muito surpreso com a minha presença ou com a maneira que eu tinha chegado ali. Eu fiz algumas perguntas para alguns pedestres, mas não obtive muitas informações. Quando questionei o porquê dessa cidade não existir há dias atrás, um velhinho riu e disse que eles existiam há mais tempo do que eu imagino. Caminhando um pouco mais pelas ruas, eu percebi que essa cidade realmente havia sido estacionada no tempo. Nenhum celular, carros antigos que já não se viam há décadas, construções que hoje estariam caindo aos pedaços, mas que ainda continuavam firmes e fortes. Nisso, eu entendi a oportunidade que o universo tinha me dado. Eu fiz todo o caminho de volta sem pensar 2 vezes. Fui para minha casa e coloquei tudo que eu conseguia dentro da minha mochila. Escrevi um bilhete para os meus pais dizendo que tinha finalmente conseguido um emprego fora da cidade e que tinha acontecido uma emergência e eu precisava ir rápido. Pedi explicitamente para que não me ligassem. Se eu precisasse, eu ligaria. Eu não queria arriscar assustar os moradores com os meus aparatos contemporâneos. Voltei para a cidade e comecei a vagar pelas ruas, procurando qualquer lugar que eu pudesse ficar, qualquer hotel michuruca, qualquer casa que eu pudesse trabalhar para ficar, algum restaurante que deixasse eu dormir na cozinha em troca de trabalho grátis, qualquer coisa. Andando, eu encontrei a sorte grande. Uma biblioteca que oferecia trabalho e abrigo. Eles estavam procurando por um novo bibliotecário, porque, bom, a atual está morrendo. Fui me apresentar e encontrei a atual bibliotecária. Uma velhinha caindo aos pedaços, com mais pelanca do que eu jamais consegui imaginar possível. Ela me acolheu. Me mostrou o sótão que eu vou morar e me contratou em uma questão de 10 minutos. Ela me mostrou a biblioteca e me explicou como fazer as coisas aos poucos, porque se ela tentasse explicar tudo de uma vez, ela morreria a julgar pelo barulho que os ossos dela fazem quando ela anda. No fim do dia, andando pela biblioteca, vendo se estava tudo em ordem, dei de cara com uma seção meio escondida do lugar, com uns relatos em papel velho e alguns livros sobre lendas urbanas locais. Eu decidi pegar o primeiro que me chamou a atenção e ler para entender um pouco mais sobre a cultura do lugar. Nessa brincadeira, topei com um livro com um registro sobre vários nascimentos da região, com nomes de várias crianças. Angelina, Eurípedes, Martim. Mas tinha um nome que parecia arriscado. Um bebê esquecido. Ou não desejado, pelo jeito. Procurando um pouco mais, encontrei uma espécie de livro sagrado da região. Algo aparentemente folclórico, onde tinha um bebê que a data de nascimento batia com a do livro de registros. Mas, nessa obra,
chamavam o bebê de fructus peccati, o fruto do pecado. Aparentemente, a criança foi um fruto de uma mulher solteira e isso não foi bem visto na região, o que só piorou quando a criança nasceu com um problema congênito. Seus olhos eram completamente brancos e ele não fazia um som sequer. Muitos acreditavam que era uma maldição que Deus a deu por sua promiscuidade, mas parece que a cidade toda teve que sofrer com as consequências, já que a criança tinha uma maldição maior do que suas deficiências. Quando ela chorava, alguém em volta morria instantaneamente. Quando nasceu, sua parteira caiu morta no chão. Após completar 3 anos, enquanto brincava correndo, caiu e se machucou, e assim que começou a chorar, o padre subiu na torre do sino e se jogou de lá. Ao completar 4 anos, ele já teria matado 8 pessoas e a cidade estava em pânico. Depois da 8ª vítima ser uma garotinha da burguesia local, decidiram capturar a criança que, até então, havia sido protegida com unhas e dentes pela mãe. Em uma noite, a criança começou a chorar de forma escandalosa e, segundos depois, a sua mãe foi acertada na cabeça por uma forquilha que um cidadão raivoso tirou pela janela de sua casa para conseguir capturar a criança. Como era de se esperar, a história não tem um final feliz. A criança foi morta pelos cidadãos, cortaram a cabeça dela para não poder matar mais ninguém e a esconderam. Alguns até queriam queimar a cabeça pelo jeito, mas ficaram com medo disso soltar um perigo ainda maior, porque depois que decapitaram, os olhos brancos ficaram completamente pretos. Mas enfim, depois de ler centenas de páginas de relatórios, relatos e lendas, saí para perguntar sobre isso na cidade e, aparentemente, nem todo mundo repudiava a existência desse fruto do pecado. Algumas pessoas dizem que, na realidade, essa criança via a morte e não a trazia como muitos acreditavam, servindo como uma espécie de sirene de aviso ou alguma coisa assim. Se for realmente isso, esse bebê poderia ter sido muito útil, isso é certo. Tá, a bateria tá acabando, é melhor eu encerrar por aqui. E, pra quem quer que esteja ouvindo isso, em qualquer ponto da história, cuidado aí fora. Sinto que coisas muito piores ainda estão por vir. Produção Luminous Studios. Estrelado por Seno. Criado por Giovanna Colombo e Miguel Esteves.